Fala gente, beleza? Vitor Viana aqui. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre dois fones que são considerados modelos muito bons em relação a cancelamento de ruído no mercado. O primeiro deles é o Sony WH-1000XM5, esse é considerado o melhor fone com cancelamento de ruído do mercado. E o segundo fone é o Anker Q30, que também tem um cancelamento de ruído muito bom, porém é uma opção mais custo-benefício. O Sony é o melhor, né, considerado o melhor, entrega uma qualidade premium, mas cobra caro por isso. E o Anker Q30 também entrega uma qualidade relativamente boa e tem um custo-benefício muito interessante. Então eu vou comparar os dois fones, vou te falar dos pontos fortes e dos pontos fracos e espero te ajudar na tua escolha de compra, beleza? Se você quiser ver os preços atualizados desses fones aqui, os links vão estar na descrição desse vídeo. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal, que nos ajuda demais, beleza? Sem mais delongas, vamos à comparação. Primeiro ponto aqui que eu sei que todo mundo iria comentar e que eu preciso falar logo no início é em relação a preço. O Sony WH-1000XM5 ele é um fone que deve estar girando aí em torno de R$ 1.900 a R$ 2.200 em média. Já o Anker Q30 ele é um fone que está girando em torno de 350 a 450, 500 reais. Então a gente está falando de um fone aqui que custa 5 vezes mais caro que o outro. A questão é, vale a pena você ir no mais caro, caso você tenha condições, ou vale a pena você ficar na opção custo-benefício? É isso que eu estou tentando comparar e te falar nesse vídeo. Em relação ao público sugerido, tá? Ambos os fones eles são sugeridos para uso de escritório, então eles são fones de produtividade, de home office, para você utilizar no avião, tá? São fones mais, como é que eu vou te falar? Mais para uso interno, tá? Eles não têm proteção contra água, suor, nada muito avançado nesse sentido, então eu não indico esses fones para esportes ou para um uso mais pesado, por assim dizer, beleza? Mas se você vai utilizar de home office, no escritório, se você vai utilizar para viagens, né, de avião, para cancelar ruído de avião e coisas assim, eu acho que faz muito sentido e vale muito a pena. Bom, em termos de design e construção, ambos os fones são relativamente minimalistas. Você pode ver aqui que eles são majoritariamente pretos, né, sem muitas marcas ou sem muitos detalhes adicionais. Eu particularmente ainda prefiro o design do Sony, porque é mais minimalista ainda que o Anker. Você vê que só tem dois logos aqui da Sony nas hastes, enquanto o da Anker tem dois logos aqui prateados, um pouco maiores. O da Anker ele é um fone mais redondo, né? Enquanto o da Sony o design dele aqui dos casulos ele é mais uniforme, né? O da Anker tem essa diferença, ó. Você vê que aqui nas almofadas tem essa diferença e tem como se fosse aqui uma parte um pouquinho menor em cima, enfim. É um design diferente, né? Eu gosto dos dois, mas eu acabo pendendo um pouco mais para o design da Sony. Em relação às alças aqui, ó, você vê que o da Anker só até aqui, essa parte que é acolchoada, aqui já é o ajuste, né? Já é o ajuste. Já o fone da Sony, ele é mais acolchoado, ó. O acolchoamento dele vai um pouquinho a mais, né? Tem um acolchoamento que vai um pouquinho a mais e o ajuste dele é um pouco diferente também. É um ajuste que é como se fosse um canozinho que desliza, tá? É um ajuste diferente desse ajuste aqui do ajuste do fone da Anker, beleza? Outro ponto aqui em relação ao design dos dois é que o fone da Sony ele não é dobrável. A única coisa que ele faz é isso aqui, ele gira o casulo, tá? Ele gira essa parte, mas ele não dobra. Já o fone da Anker, ele é dobrável, então você consegue ter um pouco mais de portabilidade, ó, com esse fone aqui da Anker, tá? Então eu acho que nesse sentido de portabilidade, esse fone da Anker acaba tendo essa vantagem. Em termos de conforto, eu acho que os dois são confortáveis. Eu utilizei o da Anker durante meses, né, por horas a fio para trabalhar e eu achei super confortável. Em relação à qualidade das almofadas, eu não tenho como falar muito ainda, porque esse da Sony aqui eu só estou com ele há uns 2, 3 meses. Mas a almofada do Anker, né, ela descascou com 9 meses de uso, ó. Tanto a almofada quanto essa parte aqui da alça de cima, ó. Tá vendo, ó, que tá descascado. Essas almofadas são novas, eu já troquei, foi em torno de 50 reais, tá? Mas só durou uns 9 meses. 9 meses eu já tive que trocar porque estava completamente descascadas as almofadas do Anker.
do fone da Sony, provavelmente as almofadas também vão descascar, tá? Eu só não sei quando, certo? Eu espero que demore mais, dado o preço, né, que é muito maior. Mas, assim, essa questão de descascar a almofada de fone é uma coisa que normalmente vai acontecer. Você não tem muito para onde correr e você não tem muito como escapar disso, né? Você só precisa saber quando, né? Então eu espero que esse da Sony aqui demore muito para começar a perder o revestimento das almofadas, tá? Bom, em termos de carregamento, ambos já possuem a porta USB-C, então tanto aqui no fone da Sony, ó, USB-C, quanto no Anker também já é USB-C, então é uma coisa muito boa, já é o padrão mais novo, você vai conseguir compartilhar o mesmo carregador e o mesmo cabo que você usa com outros equipamentos eletrônicos para esses fones, então em relação a isso, tranquilo. Em termos de botões, o Sony tem bem menos botões que o Anker, tá? O Sony basicamente só vai ter botão de ligar e desligar e o botão aqui de mudar o cancelamento de ruído ou modo ambiente. Já no Anker você vai ter mais botões, você vai ter o botão de ligar e desligar, o botão de cancelamento de ruído e modo ambiente e você vai ter botão de passar a música, voltar a música, de volume, coisas assim. A diferença é que o controle, o fone da Sony, ele entende que você vai utilizar os controles aqui de touchscreen para poder fazer essa mudança de música, aumentar volume, coisas e tal, tá? Funciona muito bem. Já no caso do Anker, ele até tem o touch para você fazer essas mudanças, mas eu não acho que funcione muito bem. Então, no caso do Anker, eu utilizei mais os botões físicos mesmos em relação à parte do touch. Então, essa parte de touchscreen, de controles mais modernos, assim, por assim dizer, eu preferi o da Sony. Então, assim, só para finalizar, em termos de construção e design, eu acho que os dois são bons, são fones bons e não tenho basicamente nada a reclamar. Porém, eu acho que o Sony fica um pouquinho à frente ainda por conta do design dele mais bonito e tal, e por conta de ser mais minimalista e por conta, né, dos controles de toque funcionarem muito bem, ele tem menos botões e tal, é um fone que me agradou mais em termos de design. Já o Anker também é um fone muito bom em termos de design, ele dobra, né, é um pouquinho mais portátil e tal, mas o design dele me agrada um pouco menos do que o design do Sony, apesar dos dois eu considerarem que sejam bons. Em termos de preço, eu não preciso nem falar, né? Obviamente o Anker vai ganhar muito, né, em termos de preço versus o Sony. Próximo ponto, qualidade de sons e microfones. O Sony WH-XM5 obviamente vai ter a melhor qualidade de som e os melhores microfones, tá? Isso aí não tenho nem dúvidas e eu posso te falar tranquilamente. O Sony ele vai ter sons equilibrados, graves, médios e agudos equilibrados, uma boa equalização já de fábrica, você vai ouvir muito bem os instrumentos e ele vai puxar em alguns casos um pouco mais pro grave. Porém, por incrível que pareça, a qualidade de som do Anker também é muito boa pro preço que ele é cobrado. Então esse Anker aqui tem uma qualidade de som boa, tá? Para os meus padrões, obviamente. Tem um som muito equilibrado, graves, médios e agudos bem equilibrados. A equalização de fábrica dele também é boa. Se você quiser, você pode mudar também a equalização via aplicativo, certo? Então, eu não tenho nada a reclamar em termos de qualidade de som do Anker, tá? Mas, obviamente, se você quiser a melhor qualidade de som possível, você vai ter que ir para o Sony, beleza? Em relação a microfones, para você falar, para você fazer reuniões, é a mesmíssima coisa. Os microfones do Sony são melhores, vão ter uma qualidade de voz melhor, as pessoas vão te ouvir de forma mais límpida e cristalina, mas os microfones do Anker Q30 também são microfones muito bons. Você vai conseguir fazer reuniões tanto em um quanto em outro de uma forma super tranquila. Próximo ponto, cancelamento de ruídos. Aqui eu acho que é o ponto que todo mundo está esperando. Vamos lá. Melhor cancelamento de ruído do mercado, Sony WH-XM5. Não tem o que discutir. Ele é o melhor cancelamento de ruído hoje disponível no mercado. Se você quiser a melhor tecnologia, a melhor qualidade, é esse fone aqui, beleza? Ele vai cancelar muito bem sons de baixa frequência, sons quando você está dentro de um trem, dentro de um avião, turbina de avião, som de ventilador e coisas assim. O cancelamento de ruído desse fone aqui é o melhor, ponto. Porém, o que você precisa saber é que, incrivelmente, o cancelamento de ruído do Anker Q30 também é muito bom.
ele não vai chegar perto, né? Ele não vai se comparar 100% ao cancelamento de ruído do Sony, mas ele tem um cancelamento de ruído com qualidade muito boa. Para a maioria dos usuários que não são tão exigentes, você vai se dar muito bem com o cancelamento de ruído do Anker Q30. E a gente tem que sempre lembrar que um custa 5 vezes mais caro que o outro, tá? Então, em termos de cancelamento de ruído, os dois são bons. Obviamente, o Sony vai ser melhor, como eu já falei, mas o do Anker Q30 também é muito bom. É um cancelamento de ruído que você não vai ouvir sons de baixa frequência também, ele vai ter alguma dificuldade com sons mais complexos, com pessoas conversando e tal, alguma coisa vai passar, mas é um cancelamento de ruído muito bom também. Já no caso do Sony, você vai perceber que é uma tecnologia de cancelamento que já é mais refinada, é uma tecnologia que já vem sendo testada há mais tempo, e aí você vai perceber realmente a melhor qualidade possível. Porém, como eu já te falei, para a maioria dos usuários, o Anker vai atender tranquilamente. Então, para finalizar, em termos de cancelamento de ruído, obviamente o cancelamento de ruído do Sony é melhor do que o cancelamento de ruído do Anker Q30, porém o Anker Q30 também tem um cancelamento de ruído muito bom. Em termos de funções adicionais e aplicativos, aqui o Sony vai ganhar mais tranquilo, tá? Eu acho que o Anker Q30, apesar dele ter um aplicativo, ter algumas funções adicionais, ele é um fone que quando eu utilizei ele mais assim com as funções tradicionais, as funções mais básicas. Então ele é um fone que eu usei para fazer videoconferência, usei com cancelamento de ruído ativo e para ouvir música, só. Eu não usei nada a mais do que isso no Anker. Então ele é um fone que faz o básico bem feito, tá? Já o Sony, ele é um fone que tem outras funções adicionais que no dia a dia são muito boas, como por exemplo a função de que você está aqui ouvindo música e de repente você tira o fone aqui e ele tem um sensor que automaticamente vai pausar a música. Depois, quando você colocar o fone novamente, a música vai continuar a tocar. Outra função legal que o Sony tem é, se você está aqui e de repente está no avião e vai ter um anúncio da tripulação, você coloca a mão aqui do lado direito e automaticamente ele muda do modo de cancelamento de ruído para o modo transparência. Então você vai ouvir muito bem a tripulação falando. Ou se você está no escritório, alguém chega para ti para conversar contigo, você coloca a mão aqui e automaticamente você vai ouvir muito bem a pessoa sem que você precise tirar o fone. Então essas funções do Sony, obviamente, são funções que nem todo mundo vai precisar, né? São funções mais premium, funções adicionais, mas que acabam justificando talvez o preço mais caro desse fone. Ele tem outra função também que o aplicativo vê onde você está no mapa, né? Se você estiver no aeroporto, e ele vai automaticamente configurar o cancelamento de ruído para um aeroporto. Então você tem sempre como estar com a melhor configuração de cancelamento de ruído possível ativa, né? E o aplicativo da Sony também é melhor do que o aplicativo da Anker. Então, em termos de funções adicionais, né, de tecnologia adicional e de aplicativo, o Sony vai ganhar, né? Obviamente, é um fone mais caro, ele vai entregar mais, mas obviamente ele vai cobrar mais caro também. Então, nesse ponto, ele acaba ganhando do Anker por conta de todas essas tecnologias adicionais e de coisas novas aí que você tem à disposição. A autonomia de bateria. Bom, a autonomia de bateria dos dois é parecida, tá? Mas o Anker, ele ganha um pouquinho ainda. Eu faço em torno de 27, 28 a 30 horas com o Sony WH-1000XM5 e o Anker eu consigo fazer umas 32 horas, 33 horas. Ele faz algumas horinhas a mais aí de autonomia. Isso, obviamente, considerando cancelamento de ruído ligado, tá? Mas são autonomias bem parecidas, bem próximas, e nos dois fones você consegue carregar eles muito rápido. Então vamos dizer que você está sem bateria e vai precisar entrar numa reunião, você consegue fazer uma carga de 5 minutos, tanto no Anker quanto no Sony, e você já vai ter de uso para frente para resolver o teu problema. Então, em termos de autonomia de bateria, eu considero um empate. Na verdade, nem empate não, eu acho que o Anker ele ganha nesse ponto em relação ao Sony XM5. Bom, vamos lá, conclusão desse review, dessa comparação, tá? Obviamente, como vocês já devem imaginar, o Sony ganha em praticamente tudo do Anker Q30, tá? Não adianta a gente querer falar que o Anker Q30 bate de igual para igual. Cara, não bate, certo? O fone da Sony ele é melhor. A questão é, o fone da Sony custa 5 vezes mais, já o Anker custa 5 vezes menos e entrega uma qualidade
quase parecida com a qualidade da Sony. Quase. Não é a mesma qualidade, não é o melhor som, não é o melhor cancelamento de ruído. Não é. Não adianta a gente querer forçar a barra e dizer que o Anker é a mesma coisa do Sony. Não é, certo? Mas é quase. Pelo preço que ele custa, é um fone que ele surpreende. Então, o que eu posso te falar é o seguinte: se você não é um usuário muito exigente, se você quer um cancelamento de ruído bom, com qualidade e tal, vai ser seu primeiro fone com cancelamento de ruído, alguma coisa do tipo, o Anker Q30 ele é uma boa opção para você começar nessa tecnologia. Ele é um fone que não vai custar muito caro, ele é um fone que vai te entregar uma boa qualidade, e aí você começa a usar a tecnologia, começa a perceber se você vai curtir essa tecnologia ou não, certo? Foi isso que eu fiz. Ele foi um dos meus primeiros fones que eu tive com essa tecnologia de cancelamento de ruído. Já o Sony é para usuário mais avançado, mais exigente e que tem mais grana. Então, se você tiver o dinheiro disponível, você utilizar muito a tecnologia e falar assim, cara, eu quero ter o melhor possível dentro dessa linha de cancelamento de ruído porque eu gosto, ou porque eu uso durante muitas horas durante o dia e porque eu quero ter o supra-sumo do cancelamento de ruído. Aí você vai no Sony WH-1000XM5, tá? Que foi o meu caso. No meu caso eu utilizei muito tempo o Anker, mais de um ano. Percebi que, cara, eu passo mais de 8 horas por dia com o fone com cancelamento de ruído ligado. Quando eu viajo eu uso esse fone, em casa eu uso esse fone. Então assim, esse tipo de fone é um fone que eu tô direto com ele. Então eu pensei, cara, eu tenho condições, eu tenho um orçamento, por que não ir no Sony, que é o melhor do mercado? E aí eu acabei comprando por conta disso. Porém, se você não pretende, né, não tem orçamento, ou se você não acha que faz sentido ir no modelo mais caro, eu indico demais ainda o Anker Q30 como uma excelente opção, custo-benefício na categoria de fones com cancelamento de ruído, beleza? Então essa é a minha análise, é a minha conclusão final dessa comparação. Quem saiu vencedor certamente da comparação foi o Sony, porém o Sony custa 5 vezes mais caro que o Anker e a gente precisa falar da qualidade que o Anker entrega com um preço muito menor, beleza? Então era isso que eu tinha para te falar. Relembrando, se você quiser ver os preços atualizados desses fones, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.